Então, olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de eletrônica do curso de automação. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre resistores. Então, o que são resistores? Os resistores são componentes utilizados nos circuitos com a finalidade de limitar a corrente elétrica. Como nós vimos em uma das aulas de disciplina anterior, eu falei como ocorria o curto-circuito. Vamos dizer, eu encosto uma fase no neutro. Por o fio condutor, onde vai percorrer a corrente elétrica, tem uma resistência muito baixa, próxima a zero, a corrente ela tende ao infinito. Porque, segundo a lei de Ohm, a corrente elétrica é igual a tensão sobre a resistência. Ou seja, a resistência está dividindo a tensão para dar o valor da corrente elétrica. Desse modo, a resistência ela funciona como limitador do valor da corrente elétrica. Então, quanto mais alto for o valor da resistência, menor vai ser o valor da corrente elétrica. Então, aqui. Os símbolos utilizados para a representação dos resistores, sendo um deles o símbolo oficial, que deve ser utilizado no Brasil, segundo a norma da ABNT. Esse aqui, estou mostrando com o mouse, é o símbolo oficial da ABNT. Nós conhecemos ele como modelo europeu, bem utilizado na Europa no caso. Esse aqui é o símbolo americano. Esse aqui é longamente utilizado, principalmente em placa de circuito impresso. A fins didáticos, muitas vezes é utilizado esse outro modelo americano, devido principalmente por ele ser utilizado grandemente em simuladores de circuitos. Então, geralmente, muitas vezes é utilizado ele. Eu utilizo os dois. Na disciplina de eletrônica eu gosto de utilizar esse. Quando vou dar alguma aula de circuitos, eu gosto de utilizar esse outro aqui, de circuitos elétricos, utilizar ele. E para adicionar o valor do resistor, ele pode ser tanto colocado embaixo do resistor como dentro do resistor. As duas formas aqui apontadas estão corretas, não há nenhum erro. Então, esse aqui, recapitulando, é a forma, é a simbologia adotada pela ABNT. Ok? Então, vamos trabalhar também alguns tipos de resistores. Tem um resistor de fio, resistor de carvão, resistor de filme, o resistor SMD, o potenciômetro, o resistor LDR. O resistor de fio são construídos a partir de um núcleo de cerâmica que em volta é enrolado um fio de longo comprimento. Esse resistor de cerâmica aqui, geralmente porcelana ou vidro, também bem utilizado. O vidro, lembrando da disciplina de ciências dos materiais, é um tipo de material cerâmico, o vidro, por isso que ele também é utilizado. É um tipo e as cerâmicas são utilizadas como espécie de dissipador de calor. Tendo como referência o comprimento e o diâmetro do fio, é possível determinar o valor da resistência. Então, o valor da resistência vai ser a partir do diâmetro dele e do comprimento do fio. Esse resistor ele é utilizado em projetos que irão ter aquecimento, devido à potência dissipada na verdade vai ter uma alta corrente aqui, então vai ter uma alta potência, um grande valor de potência dissipada nesse resistor, que vai acontecer, no caso vai gerar calor. Ele é bem utilizado em amplificador e fontes de alimentação, geralmente aquelas mais robustas. Aqui tem um modelo, esse aqui é outro tipo de resistor, também de fio. Tem esse verdinho aqui que é bem comum, você pode ver aqui que chama de fio. Vocês podem ver aqui no mouse que tem um fio mesmo em volta dele. Por isso que é chamado resistor de fio.
Aqui o modelo, como ele é fabricado. Aqui um conector metálico. Aí o fio de nicromo enrolado aqui, é uma parte cerâmica. E o isolamento cerâmico também sobre o resistor. Então, o resistor de carvão, na sua forma construtiva, os resistores de carvão são inseridos no interior de um tubo e são misturados com o material de preenchimento. E de acordo com a quantidade de carvão granulado, bem como o material de preenchimento que é inserido, é obtido o valor da resistência. Quanto maior o valor, a quantidade de carvão, maior será o valor da resistência do resistor. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de circuito, bem utilizado em grande escala em vários tipos de circuitos, juntamente com o resistor de filme, que é o que a gente vai mais trabalhar aqui. É o resistor que possui um cilindro de cerâmica que é coberto por uma película de carbono ou metálica, geralmente chamam de resistor de carbono ou resistor, no caso resistor de filme de carbono ou resistor de filme metálico. Na fabricação, a determinação da resistência é feita através da largura e da espessura da película do filme. Ou seja, aqui ó, tem um revestimento por cima por cima da parte onde vai realmente garantir a resistência, o valor da resistência. Aqui temos o bastão de cerâmica revestido com um filme de carbono ou metal. Essa parte. Temos o conector, igualmente no anterior, né? E o corte espiral formado por tiras de material resistivo. Aqui temos o resistor SMD. São resistores miniaturizados para montagem em superfícies. Eles possuem áreas metalizadas e permite fazer contato com a placa de circuito impresso através de solda. Então o que acontece? Esses resistores são grandemente utilizados em placa de circuito impresso, por eles ser bem pequenos, pode ter valores variados, muito altos e baixos. Como na eletrônica, toda a parte de eletrônica, os componentes foram se miniaturizando, realmente na relação de transistores, e com o resistor não foi diferente. Então esse aqui ele é bem utilizado, principalmente em celulares, placas de TV. Geralmente toda placa é muito difícil você não ver um desses resistores. Quando nós trabalharmos no Arduino, vocês vão ver lá também, tem esses resistores no Arduino. Aqui temos outro resistor, acredito que talvez vocês não conheciam, não sabiam que era um resistor, que é o potenciômetro. Um potenciômetro o potenciômetro desculpa, é um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável. Geralmente é um resistor de 3 terminais, onde a conexão central é deslizante e manipulável, ou seja, ele vai servir também como um divisor de corrente, que é assunto da nossa próxima aula, como é que fazer um divisor de corrente, ou divisor de tensão, desculpa. Aqui temos vários tipos, tem vários tipos vários modelos de potenciômetro. Também temos o resistor LDR, é um componente eletrônico passivo do tipo resistor variável, ou seja, os anteriores, eles eram resistores fixos. Esses aqui não, eles já vão ser variáveis, o potenciômetro e o LDR. Ou seja, eles vão variar a sua resistência elétrica. Mais especificamente, é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele. Ou seja, se ficar muito escuro, ele vai aumentar a sua resistência, e com a luz, com a claridade, ele vai diminuir o valor da sua resistência.
nós também vamos trabalhar com esse resistor aqui. Simplesmente na próxima aula eu vou mostrar como fazemos a medida dele. Ele é bem utilizado como sensor de luz, por essa característica dele, sensor de luminosidade. Então, também podemos fazer o cálculo para sabermos a resistência dos resistores. No caso aqui, nós temos o resistor aqui embaixo. Ele poderia vir com um número da sua resistência. Só que, para esse tipo de equipamento, eles poderiam apagar. Se viesse uma nomenclatura com o valor da resistência, se ele fosse colocado numa posição no circuito, poderia ficar não visível. Então, a melhor maneira que foi encontrada para facilitar a descoberta, no caso do valor dessa resistência, foi esse modelo de cores, de faixas de cores. Então, nós podemos fazer o cálculo com esse resistor para descobrirmos o valor da sua resistência. Então aqui nós temos as faixas. A primeira faixa vai corresponder a um valor, e esse valor vai corresponder, cada cor vai corresponder a um valor. Preto corresponde 0, marrom 1, tanto na primeira como na segunda faixa. No caso, esse resistor aqui é apenas de 3 faixas. A contagem dele vai começar a partir da faixa. Você vai colocar o resistor, a faixa que estiver mais próxima à conexão aqui, vai ser onde vai iniciar a contagem, ou seja, do lado esquerdo, do esquerdo para o direito. Então, no caso, nós vamos começar aqui com a faixa marrom, e assim vamos para a preta e depois para a vermelha. Então, a primeira faixa para o conector de 3 cores, você vai utilizar um desses números aqui. O dourado e o prata, a cor prateada, nunca vai estar na primeira faixa. Ou seja, se você pegar um resistor que tem uma faixa aqui e uma das faixas forem douradas, você já sabe, ou prateado, você já sabe que a leitura dele vai ser contrária, vai ser do outro lado. Então, preto corresponde a 0, marrom a 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9. Aqui vai ser o fator multiplicador, que nós vamos ver mais adiante, que vai ser quantidade de zeros que você vai colocar no seu cálculo. E aqui a tolerância. Para o resistor de 3 faixas, a tolerância dele vai ser de mais ou menos 20%. Ou seja, ele pode variar de 20% para mais ou para menos do valor da resistência encontrada. Do valor da resistência encontrada a partir do cálculo. Isso porque ele tem 3 cores. Se ele tivesse 4 cores, no caso 4 faixas, a outra faixa revelaria o valor da tolerância dele, que nós vamos ver em outra tabela. Então aqui, para fazer o cálculo, podemos fazer de duas maneiras. Aqui o marrom, como nós vimos lá na tabela, é 1, equivale ao número 1. O preto, só seguir a setinha aqui, ó, a linha, corresponde a 0, então é 10, ficou 1 e 0. E o vermelho corresponde a 10 elevado ao quadrado. Podemos ver aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, que é o vermelho. Então, a partir disso, fazemos o cálculo. Então, vai ficar 1 e 0, 1 do marrom e 0 do preto, ficou 10. Junta os números. Para juntar, não somar, juntar, para formar um novo número. 10. 10 ao quadrado é igual a 100. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então agora vamos multiplicar os dois valores.
10 vezes 100 é igual a 1000 ohm. Ótimo. Outra maneira de fazer. Podemos fazer assim. Vamos seguir de novo as cores. 1, que corresponde ao marrom. 0, que corresponde ao preto. E vermelho, nós adicionamos 2 zeros aqui. Corresponde a esse númerozinho 2 aqui, ó. Vamos lá olhar de novo lá na faixa. Aqui, 2, que é o número de zeros. Número de zeros. O fator multiplicador. Ok? Que vai dar a mesma coisa. Agora, em vez de multiplicar, nós vamos fazer que nem nós fizemos no primeiro número aqui. Nós vamos só juntar. Junta tudo. 1, 0, 0, 0. É a mesma coisa aqui. 1000. Juntamos tudo, deu 1000 ohm. Aqui eu coloquei para vocês visualizarem. Vamos lá de novo. Marrom. Valor 1. Certinho. Preto. 0. Vermelho, 10 ao quadrado. Então, juntamos o número, fica 10 vezes, vem para cá o vezes, 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. 10 vezes 100, 1000 ohms. Ok? Vamos ver aqui na parte de baixo. Aqui, 1 corresponde ao marrom. Vocês podem acompanhar aqui na tabela, 1, primeira faixa. Ele sempre vai manter o valor nas faixas, viu? Só se for a relação da fator multiplicador, que aí você vai adicionar o número de zeros, ou a tolerância do resistor. Então, marrom 1, manteve aqui. Preto 0, coloco o 0 aqui. E vermelho equivalem a 2 zeros. Números de zeros, não esqueçam. Ao 2 zeros. 0, 0. Junta tudo, 1000 ohm. Então, aqui temos uma tabela um pouquinho maior para o resistor de 3, de 4 ou 5 faixas. E o cálculo vai ser bem semelhante. Não vai mudar quase nada. Então aqui, a primeira faixa, como nós vimos no anterior. Vamos contar, colocar o número na frente. Aqui ó, tem até o valor, 560K. Verde representa 5. Azul, 6. E o amarelo vai ser o fator multiplicador, que seria 10K aqui, ou 10 elevado à quarta. Irá multiplicar e daria 560K ohm. K, lembrando que é 1000. Então seria 560.000 ohms. Aqui, o que está aparecendo, não acredito, não, aqui é o prateado, sim. Prateado. Que seria 10%, daria 10% de variação, de tolerância. Ele poderia tender para mais ou para menos o valor desse resistor. 10% a mais ou 10% menos do valor. Aqui o outro resistor, 5. O vermelho vai ser 2, primeira faixa. Segunda faixa, laranja, vai valer 3. Terceira faixa, roxo ou violeta, 7. Agora aqui é o seguinte, a terceira faixa já não vai ser a do fator multiplicador. Quando for 5 faixas, a terceira vai corresponder a uma faixa de adição de número normal. Vamos só adicionar o número, como adicionou como as outras anteriores, as duas anteriores, que adicionou o 2 do vermelho, o 3 do laranja, e agora vamos adicionar o 7 do violeta. E o preto vai ser o fator multiplicador. O fator multiplicador aqui, ele vai ser 1, pois é 0. Aqui ficaria 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então vai ficar 1. E 1 multiplicado por qualquer número, ou seja, quando juntar esse número 2 do vermelho, o 3 do laranja e o 7 do violeta,
e multiplicar por 1 vai dar 237 ohms. Ok? E a sua tolerância seria de 1%, pois é o marrom. Ou seja, ele teria de 1% para mais ou para menos. Então vamos lá. Então aqui, o cálculo para vocês darem uma olhada. Então, como eu disse, o 5 é o verde corresponde ao valor 5, o azul corresponde ao valor 6, e o amarelo a 10k, ou 10 elevado à quarta, ou 10.000 se preferirem. Aqui eu juntei esses dois primeiros números, ficou 56, e agora eu vou multiplicar por 10.000. Transformei o 10k logo em 10.000, para facilitar o cálculo. Então vai ficar 50 ou 560 mil ohms, ou 560k ohm. Aqui da mesma forma agora com outro modelo de cálculo. 5 do verde, 6 do azul e a quantidade de zeros que corresponde à cor amarela. Quantidade de zero, 4 zeros. Aqui junta todos os números que dá o mesmo valor do anterior, 560k ohm. Aqui de novo para demonstração, como o 5 é o verde, 6 é o azul, 10k seria o amarelo. Você pode ter o número de zeros aqui também, como nós vimos na tabela anterior, a primeira, que seria 4 zeros. E aqui faz o cálculo. Ou dessa outra forma aqui, que é muito mais simples de ser feito. Pode fazer qualquer uma das duas. No caso aqui, é bom aprender essa fórmula aqui, pois na hora que for utilizar, se não lembrar o número de zeros, no caso aqui do dourado, ó, aqui vai ter uma multiplicaçãozinha, que vai ser por 0,1 e 0,01. Aqui vai ser obrigado a multiplicar. Ou voltar a vírgula duas casas. Caso esteja uma dessas faixas aqui na sua terceira faixa. Na terceira faixa de 5. De 5 faixas. No resistor de 5 faixas. Aqui de novo, o outro resistor de 5 faixas. 2 ohms. Ou valor 2 para o vermelho, valor 3 para o laranja, valor 7 para o violeta. Já o preto corresponde a 10 elevado a 0, ou 1, como eu havia dito, por isso a substituição. Então juntamos esses três primeiros números das três primeiras faixas. E aqui multiplicamos por 1, que deu 273 ohms. Aqui, do outro modelo, 2 corresponde ao vermelho, 3 ao laranja, 7 ao roxo. E aqui, no preto, não se colocou nada. Pois, como eu falei, aqui só se for o número de zeros. Como o número de zeros era 0, não tinham zeros, então não se coloca nada. Não se coloca nada aqui. Então só junta os números, 273 ohms. Aqui para vocês visualizarem com a tabela, da mesma maneira, como eu disse, ó. Vermelho 2, laranja 3, violeta 7, 10 elevado a 0, ou 1 se preferirem, como eu fiz a substituição aqui depois, multiplicou, show. Então galera, essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula eu vou fazer alguns circuitos, mostrar o divisor de tensão para vocês aplicado com resistores. Então até a próxima, fiquem com Deus.